Agora a gente já preencheu o fluxo de receitas, com todas as receitas que você vai possuir aqui. Já sabe quanto você tem a previsão de quanto você vai ganhar. Feliz com a previsão. Olha aí que legal. E agora, o que é importante você entender? É você aprender o PAF. O que é o PAF? Não é PAF na sua cara, não é PAF na sua cara, não. É PAF. P-A-F. Poder da antecipação financeira. Vocês têm esse poder, vocês só não ativaram e não utilizaram. Por que vocês têm esse poder? Porque agora vocês têm dados, vocês têm uma planilha, vocês têm como prever. Então, como que você vai fazer a previsão? Você já ouviu falar sobre o poder da antecipação financeira? Eu chamo isso de PAF, poder da antecipação financeira. E nada mais é do que você simplesmente antecipar o seu gasto, prever o seu gasto antes que ele aconteça. É como você usar um aplicativo de clima-tempo. Por quê? Você lá consegue conferir quando que vai estar frio, sol e chuva. Com as finanças, se você tem tudo isso planilhado, é da mesma forma. Você consegue prever aquilo que você ainda não gastou, aquilo que você ainda não ganhou. E dessa maneira, fica muito mais fácil você corrigir a rota financeira num período de 15 dias, de um mês, de um trimestre e assim por diante. Então o PAF ele é muito importante para a sua vida financeira, para a vida financeira dos seus negócios e dessa maneira vai ficar muito mais fácil você tomar as suas decisões. Então, hoje nós estamos no dia 15 aqui. 15 não, 12, né? 12, é que eu já estou mais acelerado. No dia 12. Então, quando for lá para o dia 25, dia 30, eu já quero que vocês façam essa poder da antecipação financeira para o mês de abril. Para o outro mês. Para o próximo mês. Isso, olha só que legal. Você pode fazer para abril, para maio, para junho, para julho e etc. Por isso que a gente chama de planejamento financeiro. Nossa. Você vai planejar antes que ele aconteça. Já dá uma luz, assim, porque a gente pensa assim, vamos supor, a gente sabe que tem que pagar alguma coisa do carro em junho, sabe que vou ter que fazer uma manutenção, vamos ter que fazer uma viagem em junho, por exemplo. Então, já começa a pensar assim, poxa, se o que a gente está faturando aqui tá bom, ok, mas será que não vai apertar? E se for apertar, o que a gente pode fazer para fazer mais dinheiro antes de chegar junho? Exatamente. E depois eu vou explicar uma estratégia para vocês que é a visão americana, que esses gastos previstos muito lá na frente, você tem como prever. Na verdade, não são imprevistos, são previsíveis. Por exemplo, manutenção do carro, seguro do carro, DPVAT, IPTU, IPVA, aqui em Portugal a gente chama de UC, WINI, todas essas coisas a gente consegue prever. Vestimento. Eu não compro vestimenta todos os meses, mas alguma época do ano você compra. Sim. Então a gente soma todo esse montante, vai dar um exemplo, 1.200 euros, e a gente divide e coloca na nossa planilha esse orçamento mensalmente. Então, nesse caso de 1.200 dividido por 12, daria 100 euros por mês que você tem que colocar para aquele item específico. Vestimenta, viagem, manutenção do carro, manutenção da casa, renovação de equipamento. Vocês já têm um valor que vocês estão previstos a ganhar. Maravilha, isso já comporta os meus custos, também já comporta parte para investimento, parte para lazer, maravilha. Só que eu tenho um objetivo para cumprir. Eu quero, por exemplo, renovar um equipamento, destinar um valor para comprar uma moto, para comprar um carro, para fazer uma viagem. O que você pode fazer? Você analisa quanto que você ganha, já vê todos esses custos que eu acabei de falar. O que você tem que fazer para ganhar mais e acelerar o processo para alcançar aquele objetivo? Pode ser cortar mais cabelo aqui, pode ser colocar mais um barbeiro lá, pode ser fazer mais formações, mais workshops, pode ser fazer mais parcerias com anunciantes, publicidade, pode fazer palestras como você faz. Então, com tudo isso organizado e onde você pode consultar, fica muito mais fácil você também determinar ações que você deve fazer para acelerar o seu processo de conquista daquele item. Você quer ter uma vida próspera? Você precisa parar de pensar somente naquilo que entra. Precisa começar a pensar de como você administra aquilo que também sai. Então,
Finanças não começa somente nas planilhas, somente nos números. Finança começa na mentalidade. Então isso também é importante. A planilha ela não serve somente para você anotar quanto você ganha e quanto você gasta. Ela também serve para te dar clareza nas tomadas de decisões e principalmente estratégias que você deve fazer para poder acelerar a conquista do bem desejado ou da experiência que vocês queiram viver. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai para a planilha da empresa. Aquela planilha era somente a planilha de fluxo de caixa para organizar e centralizar tudo aquilo que vocês ganhavam. Ficaram contentes com o valor que vocês viram de Portugal e o valor que vocês viram do Brasil? Sim. Tem noção agora quanto vocês ganham? Tenho uma noção. Aquele primeiro episódio que nós tínhamos lá, que vocês não tinham... Quer dizer, não só aquele episódio, mas o começo também talvez o episódio anterior, de vocês não tinham noção quanto ganhavam por mês, nem no Brasil e nem em Portugal. E agora? Vocês têm noção? Já tenho uma noção. Já valeu a mentoria? Pô, ainda preenchemos só a previsão, né? Exatamente. Mas mesmo assim já é uma ótima noção. Pô. Já tenho uma ótima noção. Já não quero mais ouvir aquele discurso que falava, eu não tenho mais noção, não faço nem ideia quanto que eu ganho. Agora vocês sabem. Agora sim. E do próximo mês? Podem ter uma previsão Já também? Tem, agora já tem uma previsão. Mês de abril. Já. E também pode ter uma previsão do mês de maio, do mês de junho e assim por diante. Esse é o poder da antecipação financeira. Foi um bicho de 7 cabeças? Colocar isso na planilha? Não, né? Foi só, às vezes, um pouco oneroso em relação a tempo e energia para buscar todas as informações. Mas uma vez que isso está tudo reunido em um único local, fica mais fácil de você consultar. E esse é o grande erro das pessoas, Adri. Às vezes, por falta de dedicação de tempo e energia, e achar que é muito difícil, que não vai dar conta, simplesmente não faz, não tentam. Os ricos compram ativos, os pobres compram passivos, achando que são ativos. Muitos barbeiros acham que estão investindo no seu negócio, comprando uma cadeira nova, um espelho, uma máquina nova. Mas sem gestão financeira, esses ativos, na verdade, são passivos. Mas sem gestão, qualquer investimento pode virar gasto. Então eles fracassam antes de conseguir, porque errar é humano, é normal, todo mundo erra. Você não está aqui para acertar, você está aqui para aprender. Inclusive, se eu errar, tá tudo bem. Ah, Érico, mas você é mentor. Tá tudo bem, eu também sou passivo de erro. Mas o importante é identificar o erro. Você não sabia anotar. Não era isso que você não sabia. Você só não tinha se dedicado o suficiente e priorizado de maneira efetiva para poder. Por quê? Eu tenho certeza que sem mim mesmo, se você tivesse um pouquinho de noção, absoluta certeza. E além disso, tivesse vergonha na cara, vocês teriam feito, entendeu? Então o que falta não é só conhecimento, o que falta para você e o que faltou para muita gente lá foi falta de vergonha na cara. Dura realidade, né? Consciente e aceito. Então agora Consciente e culpado. Vergonha na cara tomada, vamos agora para outra planilha. Vamos gravar essa tela aqui? Bora. O que a gente vai fazer agora? A gente vai para a planilha da empresa. Agora nós já sabemos qual que é a previsão que você vai ganhar no mês de março e agora a gente vai colocar aqui e olha só o que eu vou fazer. Total recebido, tá? Vou deixar total recebido. A gente vai fazer o seguinte, clicar aqui, a gente vai colocar um sinal de igual e vai lá na planilha de Portugal, ok? E nós vamos fazer da seguinte forma, vamos colocar isso aqui, maravilha. Colocou isso aqui, total recebido. Esse é o valor que você vai ter da empresa. E agora, se você por acaso tivesse mais algum tipo de entrada que não fosse colocar lá, você poderia colocar aqui. Ou seja, toda essa primeira parte aqui, eu costumo dizer que são as entradas. Tudo que é recebimento você colocaria aqui. Eu tô pensando agora, da barbearia de Lisboa a gente não colocou. Ah, ok. Era pra ter entrado antes já. Era pra ter no book entrado. de receita, independente se é pessoal ou não, já tinha que ter entrado ali. Exatamente. E detalhe, a gente vai abrir uma planilha dessa específica para barbearia lá de Lisboa, tá? Então depois a gente vai duplicar. Anota como tarefa para poder abrir uma planilha dessa específica para a planilha de Lisboa, porque lá existe uma questão de distribuição de lucros que é um pouco diferente aqui. Então a gente vai manter uma planilha específica para ela, com todas as entradas, relatório de vendas, de acordo com cada serviço. O que a gente vai pegar? A gente vai pegar o valor líquido e transferir para cá. Pode colocar aqui, escreve aí para mim, por gentileza. Valor recebido, barbearia Lisboa? Uhum. Maravilha.
A gente não vai colocar nenhum valor agora, porque a gente ainda tem que analisar as planilhas, fazer previsão, aquela coisa. Aqui não pode, aqui tem que ser o real mesmo. Aqui já coloca o real. Não colocaria a previsão Isso. Aqui não coloca a previsão. Poderia colocar a previsão lá no fluxo de receita. Sim. Lá a gente poderia colocar. Okay. Mas como a gente está acelerando o processo, só para poder mostrar e deixar registrado aqui, a gente coloca aqui. Mais das vezes, das próximas vezes, já vai naquela lá da previsão, que também é um fluxo de receita de vocês. Então aqui, olha só, a gente tem o valor de total recebido, total de receitas, 3.501. Lembrando que desses 501 aqui, vai entrar para você também, né? Porque a gente já falado que esses 500 euros é de produto, mas a sua você vende para a barbearia que vai pagar para você. Isso. Maravilha. Então, vamos manter dessa forma. Mas lembrar de colocar isso aqui como venda lá e como entrada aqui para vocês. Então, agora, o que a gente vai fazer? São 4 colunas. Cada coluna tem o seu porquê. A primeira coluna é a descrição dos gastos. Por exemplo, vou colocar aqui, aluguel. De casa? Não, ainda não é de casa, aqui é empresa. Ah, tá. Aluguel. Aí a gente vai colocar produtos, energia. Seja da barbearia de Lisboa, seja do estúdio. Não, aqui é somente do estúdio, tá bom? A barbearia vai ser tratada como um negócio. Exatamente. A barbearia, um negócio à parte, estúdio, um negócio à parte, mas tudo aquilo que está atrelado com você no estúdio. Sim. E casa, que a gente determinar aqui no caso qual o valor que vai ser de retirada para pagar o seu prolabore / seu salário, e aí sim a gente entra na entrada da família e gastos da família. Parece complicado, mas não é. É só ter um pouquinho de vergonha na cara que a gente chega lá. Então aqui a gente vai anotar tudo. Você vai anotando se é bom no teclado. Vai lá. Água, vai falando lá. Energia já tá, o que mais? Produtos, internet. O que mais? Aqui em produtos a gente pode discriminar produto de tal fornecedor. Então a gente discrimina por fornecedor. Fica mais fácil e mais claro. Acho que eu posso colocar máquinas, né? As que eu compro para os reviews. Maravilha. Coloca máquinas. /reviews. O que mais? Água. De água, venda. Eu coloco água cliente. Eu não vendo, essa é pro cliente. Água cliente. Que legal. Então o cliente que vem aqui tem água de graça. Café de graça também. Café de máquina. Eu coloco separado, né? Café 1, paçoca. Exatamente. E as coisas, tipo... Produtos de limpeza, por exemplo. Sim. E as coisas... Isso, as coisas que acompanham o café, tipo assim... Como que eu posso colocar? Coloca insumos. Café ou insumos? Cortesia. Insumos cortesia. Boa. O que mais? Álcool gel, todas essas coisas. Pode discriminar, como eu falei, por fornecedor. Limpeza também. Limpeza barbearia, vocês mesmos que fazem ou tem outra pessoa? Não, aqui sou eu, a gente mesmo. Maravilha. Segurança, alguma coisa do tipo, câmera, cloud. É tudo na nuvem, já está sintonizado. Maravilha. Ou seja, aqui vocês vão colocar tudo. E aí vocês vão colocar os valores aqui na frente. Vamos lá, vamos colocar o valor do aluguel. A lavagem toalha. Isso, lavanderia. Acontece, mas como eu estou usando muita toalha descartável, eu quase não uso mais normal. Coloca aluguel agora. Vamos colocar os valores. Mensal. Ok. E ó, tá vendo que a gente tá trabalhando na coluna da previsão. Tá vendo? A gente tá trabalhando na coluna da previsão. Então isso é importante. Depois vai ter o mesmo conceito com um gasto real. E depois vai ter uma outra que é saldo, que é a diferença entre o previsto e o realizado. Eu pago 3 em 3 meses, mas, Maravilha. Mas 390,02. Maravilha. Produtos. E aí pode separar por fornecedor. Pode não, deve se separar por fornecedor. Os produtos normalmente é o que está incluso naquela parceria que já enviam. Maravilha, então a venda lá tem que ser 200 para lá e 100 entra para cá. Proporcional. Exatamente. Tem que ver certinho, mensalmente. Vou colocar a previsão 100, depois eu vejo o que eu precisei para cá. Maravilha. Por isso que a previsão é importante. E depois que você coloca isso dentro do seu planejamento, você vai ver que fica muito mais fácil. Quanto que você gasta de energia? Eu gasto uma média de tanto. Essa varia muito, né? Essa varia. Vou colocar 100 euros, porque... Você compra todos os meses ou não? Não. Tá. Tem mês que eu recebo de alguma marca. Tá. Então aqui a gente vai fazer um negócio legal daqui a pouquinho. Okay. A gente vai colocar uma verba para você planejar a compra. Maravilha. Café. Isso aí gasta muito, meu Deus. Mensal. Como aqui eu atendo poucas pessoas, né? Eu vou colocar só 10. Se eu viesse aqui 2 vezes por mês, seria 20, porque é 10 cada vez. Produto de limpeza é pouco também. 10 por mês, insumos de cortesia. Vou colocar 5. Ok? E lavanderia? Como não é todo mês também...
Porque as toalhas, o utilizado das toalhas tradicionais em pouquíssimos casos, vou colocar 5 também. Maravilha. Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai somar para ver quanto que dá. Quanto vocês acham que dá tudo isso? Vamos lá. Eu acho que 600. 600, vamos ver se dá 600? 727,02, tá? Então, isso que vocês têm a previsão de gastar. E aí, quando vocês forem executando, forem gastando, pagou aluguel, coloca lá, 390. Esse já posso colocar. 02. É isso mesmo. Maravilha. E olha só que interessante, aqui de saldo, como que a gente trabalha? A gente trabalha da seguinte forma, a gente faz um menos o outro. Então aqui, ó, se vocês vão ver a diferença aqui, ó. Não pagou ainda os produtos, então quanto que você tem de saldo? 100. Não pagou ainda a energia, quanto que você tem de saldo? 25. Aí vamos supor que você pagou, ao invés de pagou a energia 25, você pagou 21,35. 21,35. Quanto que você tem de saldo na energia? 3,67. E aí no final, ela vai te mostrar o quanto você de verdade gastou naquele mês, quanto que estava previsto e qual que é a diferença aqui. Se você gastou mais ou se você gastou menos. Se você gastou mais, vai mostrar um valor negativo e aí você vai conseguir ver em cada linha qual foi a categoria que você gastou e qual categoria você economizou, tá? Então, em uma única linha você tem o produto, o nome, né, daquilo que você está gastando, a previsão que você tinha, o quanto você gastou e o quanto você tem de saldo. Em uma única linha você tem praticamente uma visão clara das suas finanças, categoria por categoria, tá bom? E no final ainda vou mostrar que tem mais. Então, maravilha. Produtos, aí você vai acrescentar aqui. Água, já pago. Água não, quanto que é essa aqui? Coloquei 5 de água. 5. Aí você vai ver realmente quanto você gastou. Então, todas as vezes que você for comprar água, você vai pegar o talãozinho. Essa água é daqui, é água geral, não é água do cliente, não. Ah, ok. Então você recebe uma conta de água. Maravilha. Então você vai colocar o valor aqui. Isso depois tem que preencher tudo, tá bom? Tá. Então agora a gente vai chegar num outro valor, que é o saldo previsto, gasto real e saldo real. Vamos supor que tudo isso aqui se concretizou. Maravilha. Eu vou colocar aqui, ó. Tudo isso aqui se concretizou. Então, saldo previsto. Aqui nessa parte de cima, você já vai ver que dá para a gente ter uma previsão de quanto vai sobrar para você no mês. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o quanto você tinha do total de receitas, de acordo com a previsão, menos o quanto você gastou, qual que é a sua previsão de gasto. E lá no final, ele vai me dar um valor. Olha só, então você tem 3.501 de entrada, menos 727,02 de custo, previsto líquido no seu bolso, 2.773,98. Aqui você já tem uma visão clara de quanto vai sobrar no seu bolso. Quer dizer, no seu bolso, para você passar para outra parte, que é a parte pessoal. E aí o gasto real? O gasto real é igual a isso aqui. Nesse caso, vai ser esse valor aqui que a gente vai colocar. E olha só que interessante. E aí o saldo real. O saldo real é o total de receita menos o gasto real, que vai dar, neste caso, 2.773,98, que é o mesmo do previsto. Mas vamos supor que aqui fosse 0, aqui também 0, ou seja, o seu gasto seria menor do que aquilo que você preveu gastar, logo o seu saldo real vai ser maior. Então, olha só, em uma única planilha você já tem a clareza de quanto entra na sua empresa, de quanto você gasta e de quanto vai sobrar de saldo. Fica mais fácil planejar dessa maneira? Com certeza. Inclusive agora a vida pessoal? Sim. É pra lá agora que a gente vai. Mas só no próximo episódio. Não perca. Porque tá sobrando só tarefa, viu? Tá sobrando só Quantas tarefas já tem? Tem 8. Pronto. Entendeu aqui? Realmente tá claro, gente? Tá. Tá? Pronto. E agora...